Olá pessoal, eu sou o André, sou professor de Química e esse é o primeiro de alguns vídeos que eu vou gravar sobre as ligações químicas, sua relação com os modelos atômicos e com as propriedades periódicas dos elementos, numa abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para a gente levar algumas informações para os estudantes, mas ele não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. E neste vídeo especificamente, a ideia é retomar brevemente os modelos atômicos e analisar algumas propriedades, como raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização. A partir daí, podendo prever que tipo de ligação química alguns átomos vão fazer e algumas das propriedades dos materiais que decorrem disso. Eu espero que você aproveite bem esse vídeo e aproveite uma das poucas vantagens que a aula gravada tem, que é você poder voltar em algum ponto que não ficou muito bem entendido, retomar algum assunto e buscar fazer o melhor proveito possível desse material que estou disponibilizando para vocês. Bora para o conteúdo? Então, primeiramente, eu vou retomar aqui o segundo modelo atômico que a gente costuma estudar na escola, que ele traz uma informação fundamental sobre a natureza elétrica da matéria. Bom, a natureza elétrica da matéria ela pode ser representada por aquele experimento simples, bastante conhecido da escola, que a gente atritando um canudo, por exemplo, contra uma flanela, a conhecida eletrização por atrito, a gente observa o seguinte fenômeno. Se nós pegarmos dois canudos plásticos que foram atritados por uma flanela, esses dois canudos passaram por um mesmo processo, então seja lá o que mudou nas características desses objetos, mudou da mesma forma, pelo menos qualitativamente. Ao aproximar esses dois canudos que foram atritados por uma flanela, nós observamos que ocorre repulsão entre um canudo e o outro canudo. Ao contrário, se nós tivéssemos utilizado um canudo que foi atritado por uma flanela e uma flanela que passou pelo processo simetricamente oposto, a flanela atritou um canudo. Ao aproximar esses dois objetos, o que nós perceberíamos seria a atração entre esses dois objetos. Então, um canudo atritado por uma flanela e outro canudo também atritado por uma flanela se repelem entre si. Um canudo atritado por uma flanela e uma flanela que atritou um canudo, passando pelo processo inverso do canudo, o que nós observamos é a atração. Então algo mudou nas características desses objetos, tanto dos canudos como das flanelas. Dois objetos que passaram pelo mesmo processo e que, portanto, carregam uma nova característica que é igual entre si, se repelem. Canudo atritado por flanela repele canudo atritado por flanela. Dois objetos que passaram por processos opostos, canudo atritado por flanela e flanela que atritou o canudo, se atraem. Então, há algo que mudou nesses objetos e que dá a eles características iguais em um caso e opostas em outro caso. Essa característica que é igual ou diferente, oposta entre os dois objetos, ela poderia ser representada por diversas formas por nós. Mas a forma utilizada é a nossa oposição mais fundamental que a gente começa a ver na escola. A oposição entre mais positivo e menos negativo. E nós associamos isso à ideia de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. A gente poderia usar qualquer oposição que nos fosse conveniente. Como, por exemplo, a gente dizer que um objeto é sorridente e o outro é sério, que um é azul e o outro é vermelho, que um é malvado ou que o outro é bondoso. Mas nós optamos pela nossa oposição mais fundamental ali da matemática, né, de positivo e negativo, para essas características que podem ser iguais ou diferentes entre os objetos. Reparem que em outros ramos da ciência, a gente acaba mobilizando outras oposições que nós atribuímos também nomes arbitrários para isso, como por exemplo os polos magnéticos, chamar de polo norte ou polo sul, dentre várias outras que a gente poderia imaginar. Para incorporar
essa característica da natureza elétrica da matéria, da possibilidade de separação de cargas, o modelo atômico que vai dar conta dessa tarefa é o modelo atômico de Thomson, que, diferentemente do nosso modelo anterior, que era o modelo atômico de Dalton, o modelo de Thomson agora pressupõe que a matéria contenha dentro de si objetos com carga elétrica negativa que podem ser separados do conjunto do átomo. O átomo de Thomson já não é mais átomo no verdadeiro sentido da palavra, não é mais indivisível. O átomo de Thomson é um modelo divisível, o que permite explicar a separação de cargas dentro da matéria. Seguindo um pouquinho mais na história, nós temos o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford que foi proposto a partir dos resultados daquele experimento com uma folha fina de ouro, que era bombardeado por partículas alfa, onde uma grande maioria das partículas alfa atravessava a folha de ouro, mas algumas pouquíssimas partículas batiam na folha de ouro e eram lançadas de volta. O modelo de Rutherford faz uma inversão na estrutura do átomo. Continua mantendo a separação de cargas elétricas, cargas positivas e cargas negativas presentes no átomo, mas agora a carona do átomo muda, de um modo que praticamente toda a massa do átomo, junto com toda a carga positiva presente no átomo, vai ficar restrita a uma pequena região no centro do átomo. Essa região vai ser chamada do núcleo atômico. Ao passo que a carga negativa, que praticamente não comporta a massa, mas que tem ali os elétrons que já apareciam no modelo de Thomson, ela vai ficar dispersa em uma nuvem no entorno desse átomo. Então a matéria nesse modelo é um grande vazio. Tem praticamente toda a massa concentrada numa pequena região e uma região enorme, muito maior, com muito pouca massa, mas que contém ali toda a carga negativa representada pelos elétrons. Para a gente ter uma ideia da grandeza disso e as dimensões características desse núcleo e dessa nuvem que comporta os elétrons, para um átomo típico está em torno de 10 a menos 10 metros. O raio típico do átomo, então algo muito pequeno, 1 metro dividido por 1, seguido de 10 zeros. O raio típico do núcleo, em contrapartida, é 10 a menos 15 do metro. Então é como se fosse 1 metro dividido por 1 com 15 zeros. Então o núcleo ali muito menor, 5 ordens de grandeza, 10 a quinta vezes menor do que o raio do átomo. Só para a gente fazer uma continha rápida, se um átomo fosse uma coisa visível, fosse uma coisa que a gente pudesse desenhar na lousa em proporções, se a gente desenhasse o núcleo como um pontinho de giz ali, com uma dimensão ali, um raio de meio centímetro para o núcleo, se a gente multiplica esse meio centímetro por 10 a quinta, que é quantas vezes o núcleo é menor do que o átomo como um todo, então meio centímetro vezes 10 a quinta, primeiro fazendo ali a conversão de unidades, a gente gasta 2 ordens de grandeza para transformar centímetro em metro. Então meio metro vezes 10 ao cubo. Então nós temos ainda 3 ordens de grandeza, 0,5 vezes 10 ao cubo dá 500 metros. Então, se por um acaso a gente desenhasse o núcleo atômico com meio centímetro de raio, o nosso átomo teria que ter 500 metros de raio. Ou seja, se o núcleo atômico for um pontinho de giz, as fronteiras dos átomos, para cada um dos lados, para frente, para trás, para cima e para baixo, teriam que ter 500 metros. Então a proporção ali é óbvio que não dá para desenhar na lousa, né? O próximo modelo atômico que vai aparecer para a gente é o modelo atômico de Bohr, que já é um modelo que começa a incorporar algumas das ideias da mecânica quântica. Está ali no início da mecânica quântica. O que o modelo de Bohr traz para a gente é que, diferente do modelo de Rutherford, neste modelo os elétrons não podem mais estar em qualquer lugar aqui
no entorno desse núcleo atômico. Esses elétrons, eles só vão poder ocupar níveis, camadas, nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Então os elétrons só podem estar em raias específicas no entorno desse núcleo. Uma coisa que vai ser explicada por esse modelo é, por exemplo, a emissão e absorção de luz pelos átomos. Cada elemento químico vai emitir ou absorver luz de acordo com a distância entre seus níveis atômicos. Isso permite, por exemplo, que a gente identifique qual é o elemento químico que, quando aquecido, emite um certo espectro luminoso, algumas cores de luz que a gente vai observar. Isso dá a possibilidade, por exemplo, da gente saber a composição de estrelas, de atmosferas de planetas ou de coisa do tipo, mesmo sem nunca chegar lá. E mesmo se uma estrela está se afastando ou se aproximando do nosso planeta, considerando o perfil característico de elementos que a gente espera encontrar lá, como se fosse um código de barra dos elementos, e se esse perfil está deslocado no sentido das menores energias, das menores frequências, deslocado no sentido do vermelho, ou se esse perfil está deslocado no sentido do azul, das maiores energias, das maiores frequências. A partir de um maior desenvolvimento, então, das ideias da mecânica quântica, Schrödinger vai propor uma nova interpretação para os modelos atômicos, onde o elétron é tratado como uma onda de matéria e é caracterizado por sua função de onda. Como consequência desse modelo, a gente tem um maior refinamento da compreensão da natureza mecânica quântica da estrutura dos átomos. E aí, para o átomo de hidrogênio, se a gente observar as soluções independentes do tempo dele, com energia constante, que não tem transição, absorção ou emissão de luz, os gráficos correspondentes às regiões com a maior probabilidade de encontrar os elétrons vão dar para a gente essas formas aqui, que são os orbitais. Aqui um orbital S, aqui 3 orbitais P diferentes, aqui os 5 orbitais D e os 7 orbitais F. E a partir deste modelo, que trata o elétron como uma onda de matéria e que, portanto, agora pode passar por processos como interferência presente nas ondas, coisas do tipo, a gente passa a poder tratar da distribuição eletrônica, pelo que no nosso país é conhecido popularmente pelo nome de diagrama de Pauling, mas que de Pauling não tem muita coisa. Esse diagrama ele é baseado em uma regra prática criada por Madelung, que vai dar a ordem típica de preenchimento desses níveis e subníveis de energia e que poderia ser calculada com mais precisão pela metodologia de Kleshkovsky, que vai considerar todas as energias ali envolvidas, inclusive a interação entre elétrons que eventualmente componham e estejam presentes em um mesmo orbital. Neste modelo, 2 elétrons não podem ocupar um mesmo estado quântico, ou seja, eles não podem estar ao mesmo tempo em um mesmo nível, em uma mesma camada, em um mesmo subnível, S, P, D ou F, em um orbital com a mesma orientação dentro de um subnível e com o mesmo spin. Se nós pegarmos todos os elementos da tabela periódica e tentarmos verificar qual que é o último subnível preenchido e quantos elétrons estão no último subnível preenchido de cada átomo, nós teríamos o seguinte mapa da tabela periódica. Então, a primeira coluna, representando a família ali dos metais alcalinos, todos eles vão terminar sua distribuição eletrônica com um elétron no orbital S. Então, a depender de qual linha o elemento está, nós temos qual é a camada de valência desse átomo, qual é a camada mais externa desse átomo. Então, o primeiro elemento é hidrogênio, termina com 1s1, o lítio 2s1, o sódio 3s1, potássio 4s1,
rubídio 5s1, césio 6s1, frâncio 7s1. A segunda família dos metais alcalinos terrosos, todos eles terminam com S2. O blocão aqui do meio é o blocão dos metais de transição. Todos eles vão terminar sua distribuição eletrônica com D. A primeira coluna desses metais terminando com D1, a segunda com D2, D3, D4, D5, D6 e assim por diante. Esse bloco marcado em verde na tabela periódica representam os elementos ali que vão ter sua distribuição eletrônica terminada em P. Então, a família 3A aqui, P1, família do boro, família do carbono, P2, família do nitrogênio, P3, família do oxigênio, P4, os halogênios, P5, e os gases nobres ali, à exceção do hélio, é claro, o primeirão aqui, P6. O hélio não termina em P6, mas tem também sua camada completa, porque o hélio só possui a primeira camada, e a primeira camada cabem apenas 2 elétrons do orbital S. Essas duas tiras aqui destacadas da tabela periódica, que são os lantanídeos e os actinídeos, na verdade, essas tiras deveriam estar encaixadas aqui na tabela, mas por motivo de praticidade, para a gente não ficar com uma tabela compridona, a gente destaca eles. Então, a gente teria os elementos terminados em 4F1, 4F2, 4F3, 4F4 e assim por diante. E, ao final aqui, os elementos terminados em D1, que ficarão embaixo dos primeiros do bloco amarelo aqui dos metais de transição. Então, ao olhar para a tabela periódica, nós já conseguimos saber, no mínimo, uma previsão de qual seria o final da distribuição eletrônica de cada elemento e quantas camadas aquele átomo tem. O número de camadas sendo dado pelo número da linha que o elemento ocupa na tabela periódica. Primeira linha, 1 camada, segunda linha, 2 camadas, terceira linha, 3 camadas e assim por diante. Isso permite para a gente uma abertura para a gente começar a discutir algumas propriedades que variam de maneira previsível dentro da tabela periódica. Então, ao olhar para a tabela periódica, não só nós podemos saber como que é a distribuição eletrônica de cada elemento a depender da posição que ele ocupa, quantas camadas ele tem, mas também é possível prever a tendência, pelo menos, de algumas das propriedades de cada átomo, de cada elemento presente na tabela periódica. E a primeira tendência que salta aos olhos, já que a gente já pode prever, é que quanto mais camadas um átomo tiver, então quanto mais camadas um átomo tiver, maior tende a ser seu raio atômico. É como uma cebola. Se você começa a tirar camadas dessa cebola, ela vai ficando uma bolinha menorzinha, né? Então, quanto menos camadas, menor o raio. Quanto mais camadas, maior o raio. Então, o raio atômico tem uma tendência a crescer conforme nós descemos em uma coluna na tabela periódica. Então, essa é a primeira tendência. O segundo aspecto que nós precisamos avaliar é como o raio atômico varia ao longo de uma mesma linha da tabela periódica. Então, pegar aqui a linha 4, que é a primeira completa que a gente tem aqui. E aí, será que o raio tende a aumentar ou diminuir em uma mesma linha da tabela periódica? Para analisar isso, é interessante a gente pensar no que mantém um elétron mais próximo ou mais distante de um núcleo de um átomo. Elétrons têm carga negativa e os núcleos ali têm os prótons com as cargas positivas. Conforme a gente passa de um elemento para outro na tabela periódica, então do elemento 19 para o elemento 20, potássio para o cálcio, do cálcio para o escândio, para o titânio, vanádio, crômio, assim por diante, nós estamos tratando todos de elementos que têm o mesmo número de camadas. Então tem 4 camadas. Então tem uma distância aproximadamente a mesma do núcleo para os elétrons mais externos. No entanto, entre esses elementos tem uma coisa que varia. Do potássio para o cálcio, por exemplo, o elemento potássio tem 19 prótons no seu núcleo e 19 elétrons na sua nuvem eletrônica. O cálcio tem 20 prótons no núcleo
e 20 elétrons na sua nuvem eletrônica, e assim por diante. 21 para o escândio, 22 para o titânio, 23 para o vanádio, e assim segue em um mesmo período, em uma mesma linha da tabela periódica. Ora, prótons e elétrons têm cargas opostas. Se eu aumento a carga no núcleo ao prosseguir em uma mesma linha da tabela periódica, sem aumentar muito a separação entre as cargas, a atração dos núcleos pelos elétrons mais externos vai aumentando conforme a gente segue em uma linha na tabela periódica. Se a atração aumenta, é como se o átomo encolhesse, contraísse um pouquinho. Então, conforme a gente aumenta o número atômico em uma mesma linha, um mesmo período da tabela periódica, você tem uma pequena contração do raio do átomo. Todos os elementos de uma mesma linha têm um raio próximo, têm o mesmo número de camadas, mas os elementos mais à direita têm raios ligeiramente maiores do que os elementos mais à esquerda, que são mais contraídos pela atração maior que existe por um núcleo com mais cargas positivas e uma nuvem com mais cargas negativas. E como vocês podem ver, eu troquei tudo, esquerda, direita, fiz uma lambança geral aqui. Em resumo, quanto mais para a esquerda, maior o raio atômico. Quanto mais para a direita, menor o raio atômico. Isso dentro de um mesmo período da tabela periódica. Então o raio atômico aumenta com o número de camadas e dentro de um mesmo período, considerando aqui 4 camadas, por exemplo, todos os elementos com 4 camadas, o raio atômico vai diminuindo conforme vai aumentando seu número atômico. Eu trago aqui 2 outras propriedades que vão ser fundamentais na nossa discussão sobre ligações químicas e suas características. Essas 2 propriedades também podem ser analisadas de acordo com a sua variação na tabela periódica. A primeira delas é a eletronegatividade, que é a tendência que um átomo vai ter de atrair elétrons que ele esteja compartilhando com outros átomos. A segunda é a energia de ionização, que é a energia que eu preciso dar para um átomo para tirar um elétron desse átomo. Se alguém eventualmente já viu termoquímica, sabe que para quebrar uma ligação, mesmo uma ligação química que a gente vê mais lá para frente, é preciso dar energia para o sistema. Para quebrar uma ligação entre o núcleo e um elétron, também é necessário dar energia para o sistema. E essa energia para tirar um elétron de um átomo é o que a gente chama de energia de ionização. Reparem que essas 2 propriedades elas têm significados um pouco semelhantes e que é comum a gente misturar um pouquinho eles. Mas a aplicação das 2 propriedades ela se dá em situações um pouquinho diferentes, sendo a eletronegatividade mais adequada quando a gente está falando em compartilhamento de elétrons e a energia de ionização quando a gente está falando em retirada de elétrons ou aquisição de elétrons. Mas vamos ver como é que essas 2 propriedades se comportam na tabela periódica. Primeiro que elas têm a mesma tendência, e eu vou discutir isso de uma maneira geral, em termos de os elétrons estão mais presos ou menos presos ao átomo, ou o átomo consegue atrair mais ou atrair menos os elétrons. Então, primeiro eu queria analisar aqui essa tendência, que é a tendência da eletronegatividade de energia de ionização, de acordo com a variação do número de camadas, de acordo com qual linha da tabela periódica um elemento está. Ora, qual núcleo atômico vai conseguir segurar mais elétrons ou atrair mais elétrons para si? Um núcleo atômico que está a 7 camadas de distância da camada mais externa, ou um núcleo atômico que está ali com 2 camadas só naquele átomo. Os átomos com o menor número de camadas tendem a reter os elétrons mais próximos de si, tendem a atrair os elétrons com mais força, pura e simplesmente porque a distância do núcleo e dos elétrons mais externos é menor. Sendo essa distância menor, a atração é mais efetiva. Portanto, tanto a eletronegatividade como a energia de ionização, elas diminuem conforme a gente desce em uma coluna da tabela periódica. Desceu na coluna, os átomos vão ficando maiores, com mais camadas. Mais camadas,
maior é a distância do núcleo para os elétrons mais externos e menor é a atração. Menos camadas, os prótons estão ali pertinho dos elétrons. Fica mais fácil de puxar, a atração é mais efetiva. E se você só pudesse guardar uma informação sobre o elemento flúor, lembre-se que ele é o mais eletronegativo dentre todos os elementos químicos. Então, do flúor para o cloro, do cloro para o bromo, do bromo para o iodo, a eletronegatividade diminui. Do mesmo jeito, olhando aqui nos metais alcalinos, do lítio para o sódio, do sódio para o potássio, do potássio para o rubídio e assim por diante, qual deles é mais fácil eu arrancar um elétron dele? Eu preciso de menos energia para arrancar um elétron dele. É mais fácil arrancar um elétron do rubídio do que do lítio. Porque o lítio, sendo um átomo menor, consegue atrair mais os elétrons para perto de si do que o rubídio, ou o césio, ou o frâncio, que são átomos grandões. Tá? Então, em uma mesma coluna, quanto mais para cima, maior é a energia de ionização. Quanto mais para baixo, menor a energia de ionização. Está marcado aqui pela seta vermelha. Quanto mais para cima da tabela periódica, mais eletronegativo. Quanto mais para baixo na tabela periódica, menos eletronegativo. Menor é a capacidade de atrair elétrons compartilhados para perto de si. Existem também outras propriedades que a gente poderia listar aqui, como, por exemplo, a eletropositividade, que é definida como o simples oposto da eletronegatividade. Né? Ser mais eletropositivo é ser menos eletronegativo. Ou também uma outra, que também é bem interessante, que é a afinidade eletrônica. Então, se a energia de ionização é a energia necessária para tirar um elétron do átomo, a afinidade eletrônica é a energia que é liberada quando você joga um elétron para dentro daquele átomo. Quando aquele átomo recebe um elétron, ganha um elétron. Energia de ionização e afinidade eletrônica também têm a mesma tendência. Se é mais difícil tirar elétron de um átomo, ele libera mais energia quando ele recebe também. Ele tem uma tendência maior a ser ligado a elétrons. Mas para não misturar muitas coisas aqui, a gente manteve a discussão só em eletronegatividade e energia de ionização. É importante ressaltar aqui que essas tendências, tanto para o raio atômico, como para a eletronegatividade, energia de ionização, seja qual for a propriedade, estão sendo discutidas em linhas gerais. Existem oscilações dessas propriedades conforme a gente caminha num mesmo período. Então, dentro de uma mesma linha da tabela periódica, não necessariamente a eletronegatividade e energia de ionização é sempre crescente, não necessariamente o raio atômico é sempre decrescente, mas a tendência geral é essa que está representada aqui para o raio atômico. Nas setas azuis, aumenta quando eu desço na tabela e diminui conforme eu ando para a direita na tabela periódica, ou seja, cresce para os elementos mais à esquerda. A eletronegatividade, a energia de ionização, a tendência geral é que elas aumentem conforme a gente vai para a direita na tabela periódica e aumentem conforme o elemento estiver mais para cima da tabela periódica. Mas também pode conter algumas quebras de tendência aí. Só é importante ressaltar também que algumas características ficam difíceis de definir para alguns elementos. E alguns elementos também vão fugir um pouquinho dessa regra. Primeiro, falar em termos de eletronegatividade e falar de gás nobre é um pouquinho complicado, porque a eletronegatividade é a tendência de um átomo a atrair elétrons compartilhados. Gases nobres muito raramente fazem ligações químicas com outros átomos, nem com eles mesmos, nem com os átomos do próprio elemento, quem dirá com outros elementos. Então, definir eletronegatividade para gás nobre fica um pouquinho complicado. Outro estranho no ninho aqui na tabela periódica também é o hidrogênio, mas esse aí é estranho, inclusive colocá-lo aqui nessa posição na tabela periódica. A posição dele aqui é a adequada na tabela, pura e simplesmente porque, assim como os metais alcalinos, o hidrogênio tem um único elétron na sua camada de valência no subnível S. Então, o hidrogênio tem distribuição eletrônica 1s1. Mas não é possível dizer que o hidrogênio tem uma tendência a perder elétrons para um monte de elementos aí na tabela periódica.
mesmo porque se o hidrogênio ganhar um elétron, ele atinge a configuração de gás nobre, assim como o hélio. Então, tanto perdendo um elétron como ganhando um elétron, o hidrogênio estabiliza sua camada de valência. Na verdade, o hidrogênio normalmente aparece marcado com uma cor diferente na tabela periódica, porque as suas propriedades não são propriedades características de um metal. O que é a propriedade característica de um metal? É ter uma tendência a perder elétron, baixa energia de ionização, como os outros metais que estão aqui na tabela periódica. O hidrogênio, ao contrário, tende a ganhar elétrons da grande maioria dos elementos da tabela periódica. Então, sua localização mais adequada do ponto de vista da eletronegatividade, da energia de ionização, seria mais à direita aqui na tabela periódica. Mas ele vai ficar lá porque ele tem um elétron só. Mas é algo para chamar a atenção. O hidrogênio ele não se comporta como um elemento com tendência a perder elétrons. Na verdade, sua tendência é ganhar da maioria dos elementos da tabela periódica. Só tem 9 elementos que são mais eletronegativos que o hidrogênio aí. Os 10 elementos mais eletronegativos em ordem são esses aqui: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Dá para perceber que esta ordem aqui embaixo segue uma combinação das duas tendências da eletronegatividade. Os 3 mais eletronegativos são flúor, oxigênio e nitrogênio, que estão no topo da tabela periódica e mais à direita. Depois desses 3, vem cloro, bromo e iodo, que estão bem à direita na tabela periódica. Seguidos pelo enxofre, que está logo abaixo do oxigênio, carbono, que está à esquerda do nitrogênio, fósforo, que está abaixo do nitrogênio, e o hidrogênio, que está isoladão lá no canto da tabela periódica. Bom, feita essa discussão entre qual é a estrutura dos átomos, quais são os modelos atômicos que a gente tem à nossa disposição e como variam algumas propriedades dos átomos ao longo da tabela periódica, cabe uma pergunta importante para a gente dar esse pontapé inicial no tema das ligações químicas. O que mantém um átomo ligado ao outro? Por que os átomos se ligam entre si? Bom, eu vou começar isso com uma resposta mais geral, mais simples, para depois a gente poder se debruçar melhor sobre as características desse tipo de ligação. A resposta mais direta para o porquê que os átomos se ligam entre si deveria ser por atração de cargas, por forças de interação eletrostática. Então nós temos aqui um desenho de um átomo A que tem seu núcleo pequenininho, está fora de proporção esse desenho, né? Lá no centro, com toda a carga positiva, e uma nuvem grande de elétrons no seu entorno com toda a carga negativa, um átomo B com o núcleo positivo e a nuvem de elétrons negativa no seu entorno, e eles vão exercer interações de atração e repulsão entre si. Quem está atraindo quem e quem está repelindo quem nesse esquema de forças que existe entre dois átomos? Em primeiro lugar, a nuvem eletrônica do átomo A e o núcleo do átomo B têm cargas opostas, certo? Cargas elétricas opostas se atraem. A nuvem eletrônica do átomo B e o núcleo do átomo A também têm cargas opostas. Cargas elétricas opostas se atraem. Por outro lado, entre núcleo do átomo A e núcleo do átomo B, haverá repulsão. Entre nuvem eletrônica do átomo A e nuvem eletrônica do átomo B, também haverá repulsão. É desse jogo de forças entre atração e repulsão que nós observamos duas características conhecidas da matéria. Primeiro, partes de matéria se ligam a outras partes de matéria, inclusive as menores partes. Lá, átomos estabelecem relações químicas entre si. No entanto, a matéria também é impenetrável. Eu não consigo colocar uma quantidade infinita de matéria em um mesmo local no espaço. Eu não consigo sobrepor a matéria. Eu não atravesso paredes. E aí quem cumpre o papel de impedir isso é a repulsão, pelo menos numa análise clássica desse comportamento da matéria. Então, desse jogo entre atração e repulsão, é que nós estabelecemos ali que os átomos vão estar ligados entre si,
mas não vão se sobrepor um no outro, não vão entrar um dentro do outro. E aí, para finalizar já esse vídeo e para dar o pontapé inicial já para os próximos, eu vou colocar aqui os 3 tipos de ligação, as 3 formas características que a gente descreve uma ligação química, que é a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Primeiro tipo, ligação iônica, é uma ligação que se dá entre átomos ou conjuntos de átomos ali que têm tendências opostas a sofrer ionização. O que eu quero dizer com tendências opostas a sofrer ionização? Eu quero dizer que um dos átomos terá tendência grande a perder elétrons, tem uma baixa energia de ionização, e o outro átomo terá uma tendência grande a ganhar elétrons, tem uma alta afinidade eletrônica. Como consequência disso, nós teremos um dos átomos, o exemplo que eu peguei aqui é o exemplo do átomo de sódio, que vai tender a perder um elétron, formando um cátion de carga +1, e o outro átomo, o exemplo que eu peguei, é o átomo de cloro, que vai tender a ganhar um elétron, ficar com carga -1, formando um ânion. Se nós observarmos lá na tabela periódica onde fica o sódio e onde fica o cloro, nós vemos que o sódio está bem à esquerda aqui da tabela periódica. Portanto, sua tendência é a perder elétrons. Ele tem uma baixa energia de ionização. Pensando na sua distribuição eletrônica, então, nem se fala. O sódio termina a sua distribuição eletrônica em 3, porque ele está na terceira linha, S1, porque está na família dos metais alcalinos, primeira coluna da tabela periódica. Tem um mísero elétronzinho ali na camada de valência, tendência muito grande a perder elétrons. Sódio formará o cátion sódio, com carga +1. Já o cloro está do outro lado da tabela periódica, do lado direito da tabela periódica. Sua tendência é a atrair elétrons para perto de si, a manter os elétrons presos a ele. O cloro tem uma alta energia de ionização. Tirar elétron do cloro não é moleza. Ao contrário, o cloro tem uma tendência grande a ganhar elétrons. O cloro tem uma afinidade eletrônica alta. Se eu dou um elétron para um átomo neutro de cloro, ele libera uma quantidade grande de energia. Então, o cloro tenderá a formar o ânion de carga -1, que nós conhecemos como cloreto. Então, bateu o olho entre 2 elementos. O sódio está aqui de um lado da tabela periódica. O cloro está do outro lado da tabela periódica. Estão de lados opostos da tabela periódica. Opa, tendências opostas a perder ou ganhar elétrons. Tendem a formar ligação iônica. Só chamo a atenção aqui para não cair na armadilha do hidrogênio. O hidrogênio está aqui, mas está infiltrado. O lugar do hidrogênio, do ponto de vista da perda ou ganho de elétrons, seria do lado direito da tabela periódica. Então, cátion sódio, ânion cloreto, tendências opostas a sofrer ionização, formam ligação iônica. Olha como os nomes também não são uma coisa muito difícil da gente lembrar. Se a gente está falando das tendências a sofrer ionização, um a virar cátion, outro a virar ânion, esses átomos vão formar íons. Se eu lembro do nome íon, que pode ser cátion ou ânion, todos são íons, uma porção de matéria, um material formado por íons positivos e íons negativos é um material iônico. É um material cujas ligações são chamadas de ligações iônicas. O segundo tipo de ligação que nós vamos caracterizar são as ligações covalentes. E aqui também não se assustem com o nome. Covalente significa compartilhamento de valência, compartilhamento dos elétrons de valência. Então, os átomos vão compartilhar entre si alguns elétrons ali da sua camada de valência. Esse tipo de ligação ela vai se dar entre átomos com eletronegatividades altas e semelhantes. Então, entre átomos que têm tendência a prender elétrons para perto de si, a puxar elétrons para perto de si. O exemplo que eu peguei foi do gás cloro, Cl2. Aqui
Não há dúvida nenhuma de que esses átomos são semelhantes. Não são só semelhantes, como são iguais ao mesmo átomo. É cloro e cloro. Olhando lá na tabela periódica, será que o cloro tem uma eletronegatividade alta? Aqui está o elemento cloro. Tá? Um elemento que está bem à direita na tabela periódica e relativamente para cima. Então ele tem uma eletronegatividade bem alta, tem uma tendência a segurar os elétrons próximos a si. Sua distribuição eletrônica termina em terceiro período, termina em 3s2, 3p5. Falta só um elétronzinho para o cloro atingir uma configuração de gás nobre. Então temos aí dois átomos. Os dois têm tendência a segurar os elétrons para perto de si. Nenhum deles perde elétron com facilidade. Os dois estão segurando os elétrons e eles ficam meio que num cabo de guerra. E permanecem ligados entre si por essa ligação de compartilhamento de valência, onde os elétrons serão compartilhados entre os átomos. Repare que a ligação covalente não precisa ser necessariamente entre átomos idênticos entre si, como eu coloquei aqui no exemplo. Mas se os dois átomos tiverem eletronegatividades altas e semelhantes, eles vão ter uma ligação covalente, de compartilhamento de valência. Pode ser que esse compartilhamento não seja tão igualitário, mas será um compartilhamento de valência também. O terceiro tipo de ligação, que é a ligação metálica, que ela vai se dar entre átomos que têm baixas energias de ionização. Ou seja, são átomos que eu consigo tirar elétrons deles com facilidade. Que eu preciso de pouca energia para que aquele elétron se solte no núcleo. Se eu junto um monte de átomo que tem tendência a ser perdedor de elétrons, eles vão formar o que a gente chama de ligação metálica entre si. Então eu peguei como exemplo aqui o ferro. Se a gente observar na tabela periódica, o ferro está aqui nesse miolão dos metais de transição. Então, apesar de estar não tão para baixo na tabela periódica, ele está mais para a esquerda da tabela periódica. Ele tem uma baixa energia de ionização. Sua distribuição eletrônica termina com 4s2, 3d, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3d6. Então, final da distribuição eletrônica do ferro é 4s2, 3d6. Elétrons de valência mesmo, o ferro tem só 2. Para completar a configuração de gás nobre, ele precisaria completar seus elétrons D e ainda receber mais todos os elétrons P. Então o ferro é um perdedor de elétrons. Se eu junto um monte de átomos que perdem elétrons com facilidade, o que vai acontecer entre eles? Seus elétrons da camada de valência seriam 2 aqui por átomo de ferro, o sinal de mais aqui está só dizendo que é positivo, não é a quantidade não. 2 elétrons de cada átomo de ferro ficariam livres e disponíveis para todo o conjunto de átomos que está ali fazendo parte desse material. Isso é bastante interessante porque esses 2 elétrons de valência de cada átomo de ferro, eles não estão fortemente ligados a nenhum núcleo atômico. Então eles têm uma certa liberdade de movimento. Metais conduzem eletricidade. Olha que loucura, se eu boto um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro lado, os elétrons tendem a correr no sentido de se direcionarem ao polo positivo. Está aí uma característica da ligação metálica que é bastante conhecida nossa, né? Metais conduzem eletricidade. E tem a ver com o tipo de ligação. Um monte de elétron ali solto, sem estar muito preso a nenhum núcleo atômico e com uma certa liberdade para circular pelo material se você coloca um campo elétrico ali sobre esse material. Antes de fechar a caracterização dessas ligações, eu gostaria de voltar um pouquinho para a gente refletir o quanto elas são diferentes e o quanto elas têm em comum entre si. Todas as ligações químicas elas se dão por esse jogo de atração e repulsão entre as cargas positivas e negativas presentes nos átomos. Então todas as ligações químicas, a rigor, são uma mesma coisa, são um mesmo comportamento da matéria. Nós criamos essas categorias para dividir essas ligações químicas porque existem comportamentos mais para um extremo e mais para outro extremo. Então, será que uma determinada substância iônica
não tem nenhum compartilhamento de elétrons envolvido nela. Compartilhamento é coisa de covalente, né? Mas o cloro e o sódio aqui, será que não existe nenhum compartilhamento dos elétrons entre eles? Ora, claro que existe. Porque, inclusive, se não houvesse, esses dois átomos não estariam juntos, não estariam presos um ao outro. Então, o sódio aqui, que é o perdedor, teoricamente ele perde um elétron, e o cloro é o ganhador. Esse átomo de sódio, o seu núcleo, exerce atração sobre esse elétron que está com o cloreto. Exerce, porque o núcleo possui prótons com carga positiva e os elétrons têm carga negativa. É essa atração que mantém esses dois átomos ligados entre si. Mas a capacidade de cada um desses átomos de atrair é tão diferente que nós criamos uma categoria de ligação entre esses átomos que diz que o sódio está com um elétron a menos e o cloro está com um elétron a mais. Mas com certeza existe interação entre esses átomos. Existe uma certa covalência em qualquer uma das ligações iônicas. Ora, nesse exemplo que eu peguei aqui de ligação covalente, eu tenho dois átomos idênticos, então realmente não há uma preferência de um por outro, né? Aqui esse seria um caso de um compartilhamento mais igualitário. Mas se eu tiver, por exemplo, um átomo de cloro ligado covalentemente a um átomo de carbono, os dois átomos têm eletronegatividades altas, têm tendência a segurar esses elétrons. Não são tão diferentes entre si. Carbono e cloro estão no canto ali superior direito da tabela periódica. No entanto, eles são diferentes. Quem é mais eletronegativo? O mais eletronegativo desses dois é o cloro. Então, este par de elétrons tenderia a ficar mais próximo do cloro do que se aqui fosse um carbono ligado a esse cloro. Então, o cloro é um elemento mais eletronegativo, ele atrai para si com mais força os elétrons compartilhados do que o carbono o faz. Consequentemente, isso é uma ligação covalente que nós mais para frente vamos chamar de polarizada. Por que essa ligação é polarizada? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Mantém os elétrons mais próximos de si. Eu poderia dizer que essa polaridade representa algum caráter iônico na ligação covalente? Sem dúvida nenhuma. A ligação metálica, não precisa nem dizer, né? Ela é um compartilhamento de valência propriamente dito, mas é um compartilhamento de valência de um grupo, muitas vezes enorme, de átomos. No limite da peça inteira, uma barra de ferro inteira está compartilhando elétrons de valência entre si. A gente diferencia ela da ligação covalente porque eles estão compartilhando, porque todos os átomos têm uma tendência a deixar os elétrons meio soltos ali. Então os elétrons ficam meio soltos, ficam compartilhados ali pelo conjunto dos átomos. E por outro lado também, a ligação metálica tem um quê de ligação iônica. Por quê? Os elétrons mais internos do átomo ficam ali juntos ao núcleo, mas os elétrons de valência desses átomos de ferro estão praticamente soltos, separados desses núcleos, livres desses núcleos. Então é como se fossem cátions. No caso do ferro seriam cátions 2+, aqui, que ele tem 2 elétrons na camada de valência, e um marzão de elétrons ali, 2 de cada átomo, circulando pelo material como um todo. Então quando a gente cria essas categorias, é para a gente conseguir organizar melhor e sistematizar melhor a natureza. A gente conseguir compreender os fenômenos de forma mais organizada. Mas no limite, toda ligação iônica tem um pouco de covalente. As ligações covalentes podem ter um pouco de caráter iônico. As ligações metálicas têm um compartilhamento de valência e têm um certo caráter de íon ali presentes em todas as suas interações. Mas a gente faz essas divisões para conseguir compreender as classes de materiais ali, prever um pouquinho esses comportamentos. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Nos próximos vídeos dessa série, a ideia é a gente discutir primeiro as ligações iônicas, depois as ligações covalentes, por fim as ligações metálicas e, se possível, ainda mais para frente, trabalhar um pouquinho sobre a tecnologia dos materiais e a influência do tipo de ligação química nas características de um determinado material.
Muito obrigado pela atenção, fique de olho no canal, que em breve a gente tem mais vídeos aí de química para vocês. Muito obrigado e até mais!